Bom, eu já falei que na verdade não estava nem nos meus sonhos fazer essa viagem. O guia simplesmente perdeu as nossas fotos. Eu vou contar para vocês tudo sobre a aurora boreal. Bom, começando então, para onde que eu fui para ver a aurora boreal? Eu fui para Noruega. A gente viajou para a cidade de Tromsø, que é bem no norte da Noruega e é conhecida pela capital da aurora. Então, assim, muita gente vai para lá para conseguir ver a aurora. Mas tem um porém. Você não consegue muito bem ver a aurora dentro da cidade. Então, você tem que rodar por volta da cidade. Isso aí não tem como dizer exatamente onde que você vai conseguir ver a aurora, porque depende muito do clima, tem vários fatores que influenciam, que eu já vou falar sobre isso. Mas assim, você vai lá para a cidade e aí você contrata o tour na cidade, mas pode ser que eles vão te levar para outros lugares também para você conseguir ver. Então, tipo, basicamente você não precisa estar lá na cidade, só que é de lá que saem os tours. Então você meio que tem que estar lá. Ah, então a gente estava lá em Tromsø, e aí a gente decidiu ficar 4 dias para conseguir ver a aurora e também para ver outros passeios. Mas é o seguinte, a aurora é um fenômeno natural. Tá entrando aí o que que você precisa para conseguir ver a aurora. Primeiramente, você precisa ter a atividade da aurora, né? Ela precisa estar ali ativa. O que a gente ouviu falar nos tours é que normalmente ela sempre está ativa. Tem ali a época do ano certa, então mais ou menos você consegue ver ela a partir de setembro, outubro, até mais ou menos março. Só que tem um porém. Para você conseguir ver essa atividade, precisa estar escuro. Então, assim, é muito melhor você ir no inverno mesmo. Então, até eles aconselham você ir ali a partir de novembro, até meados ali de fevereiro, porque tá mais escuro. Então, você precisa ter esse contraste, assim, o céu precisa estar escuro. O que não pode ter são nuvens. Então, assim, quando tá nublado, quando tá nevando, você não consegue ver, porque aí meio que esconde, né, a atividade da aurora. Então, assim, precisa estar o céu limpo, precisa estar escuro. E a aurora precisa estar ativa. Mas assim, tem chance de você não conseguir ver em qualquer época que você for. Porque vai depender dos fatores, como eu falei. Tanto que um dos guias falou pra gente assim, é como uma onda no mar. Você não consegue prever se a onda vai ser grande, se vai ser pequena. E é mais ou menos assim com a aurora também. Tipo, tem alguns fatores que você pode ter uma noção, assim, se vai ter ou não. Mas não é uma coisa previsível. Enfim, a natureza, né? Então a gente ficou ali 4 dias e o tour da aurora você faz à noite. Então, durante o dia, a gente acabou fazendo outros tours. E, enfim, eu não vou entrar aqui muito em detalhes sobre os tours que a gente fez. Eu fiz um vlog aqui no meu canal mostrando a viagem. Então, se você quer ver um pouco mais das coisas que a gente acabou fazendo lá, além da aurora, dá uma olhada nesse vídeo. Mas aqui eu vou falar só sobre o tour da aurora. A gente reservou pelo Get Your Guide e você reserva lá o tour. E aí, cada empresa faz um pouco diferente. Então, no primeiro dia que a gente fez o tour da Aurora, a gente reservou com uma empresa. E o que que aconteceu? A gente chegou lá e assim, na cidade já estava nevando, estava um pouco estranho, né? E aí quando a gente chegou lá para fazer o tour, eles colocaram, você vai de van, né? Então assim, eles colocaram a gente lá sentadinhos na van e aí o guia, ele começou a explicar como que funciona a aurora. Aí ele falou assim: "Hoje as condições para a gente ver a aurora não estão positivas. Provavelmente a gente não vai conseguir ver". E aí a gente ficou tipo, Gente, pra falar a verdade, quando ele falou isso, eu já sentei assim na van, eu derreti assim, eu fiquei, eu vim pra Noruega e eu não vou ver a aurora. Só um entre parênteses aqui, gente, eu queria ver, eu estava na maior expectativa, assim, pra mim essa viagem era pra ver a aurora. Só que, ao mesmo tempo, eu não falava isso, porque eu tinha uma consciência de que eu não posso ter certeza que eu vou ver, sabe. Então, assim, eu estava na expectativa, pra mim essa viagem era pra ver a aurora. Só que eu não estava, assim, externalizando muito isso, porque eu sabia que eu podia me decepcionar, eu podia não ver a aurora. Então eu estava assim já, essa viagem é pra ver, mas talvez eu não veja, e estava já naquela coisa, assim, antes do tour eu estava nervosa, assim, eu estava, tipo, realmente nervosa, porque é uma coisa incerta, né. Então ele começou a falar isso, que não tinha chance de provavelmente a gente não ia conseguir ver, no dia que estava a condição do tempo muito ruim. Eu só pensei assim: "Eu só me leva", olhando pra fora da janela, vou vendo as paisagens,
à noite, né. É isso, esse vai ser o tour. Ele falou: "Ó, se vocês quiserem sair da van agora, a gente reembolsa vocês 100%. Se vocês ficarem na van, aí vocês vão, a gente vai fazer o tour e, enfim, se vocês não verem a aurora, não é a nossa culpa, porque a gente fez o tour com vocês". Nessa hora eu não estava sentada com o Linus estava sentado atrás de mim. E aí eu olhei, assim, olhei pra trás e tal, ele só fez assim, concordou e falou: "Vamos ficar". E aí a gente começou a rodar, né. Então eles falaram pra gente: "Ó, no sul tá muito nublado, a gente vai ter que ir para o norte". O guia, ele se pendurava, assim, na janela e ia olhando pra fora pra ver como que estavam as nuvens, como que estava o céu e tal. E ele falou: "Quando eu consigo ver estrelas, é um sinal de que o céu tá aberto, que tá bom, então a condição pra ver a aurora". Nessa a gente ficou, assim, mais ou menos uns 40 minutos andando de carro, indo mais para o norte. Às vezes ele saía do carro, ia olhar lá pra fora como é que estava e tal. E aí ele falou pra gente: "Ó, eu tô vendo um pouco, tá tendo uma chance ali, já tá começando a ter uma atividade e o céu tá limpando". Era, assim, na beira de um lago, isso era bem legal, assim, porque você vê a natureza fora, né, da cidade. Então era na beira de um lago, assim, que a gente ficou, e aí ele foi mostrando pra gente: "Ó, lá tá começando a ter atividade e tal". E pra ver a atividade, ele colocava na câmera, porque os nossos olhos, a gente enxerga muito mal à noite, né. Então os nossos olhos, eles não conseguem ver a atividade, tão bem quando ela não tá tão forte assim. Então, para ter uma noção se tá tendo atividade ou não, eles colocam na câmera. Então, assim, quando tá fraco, o celular, a câmera, pega muito melhor do que realmente, assim, a gente olhando a olho nu. Então ele colocava a câmera e tal para ver mais ou menos onde que podia estar tendo uma atividade ali, meio fraquinha ainda, mas que a gente já sabia se valeria a pena esperar ali e ficar, para tentar ver a olho nu, ou se a gente continuava e seguia, né, a viagem e tal, até chegar num céu um pouco mais claro. E aí, na beira desse lago, ele falou pra gente que estava tendo atividade e tal, e foi tirando algumas fotos e foi mostrando pra gente. E isso era engraçado, porque às vezes eles queriam meio que convencer a gente, sabe? De assim, ó, vocês estão vendo a aurora aqui? Trazia a câmera dele e ficava mostrando assim, ó, aqui tá a aurora, tá acontecendo, sabe? Só que, tipo, a gente olhando pra cima, não via quase nada. Às vezes você via assim uma como se fosse um pouco uma nuvem um pouco esverdeada, assim, mas muito leve. Ou às vezes até dava pra confundir, assim, ah, o que que é uma nuvem e o que que é a aurora. Fiquei olhando aquilo e tal, e eu realmente na câmera dele estava vendo que era verde. Mas olhando assim, a olho nu, eu via, pra mim era uma nuvem. Então eu fiquei tipo, putz, e daí ele falando, ó, aqui tá a aurora e tal. E na câmera realmente era verde. Então eu já fiquei tipo, meu, é uma nuvem, eu vim pra cá pra ver uma nuvem. E a câmera me diz que é verde, mas é uma nuvem cinza, mais ou menos esverdeado. E aí, a gente continuou a viagem. Ele falou: "Vamos continuar, a gente vai conseguir achar um céu um pouco mais claro, a gente vai conseguir ver". E só que ao mesmo tempo, apesar dele falar isso, vamos continuar e tal, a vibe do tour já não estava tão legal. Ele achou um lugar lá pra gente ficar, aí ele fez fogueira, deu uns doces lá, marshmallow pra gente colocar no fogo e tal, bem coisa assim de filme. E a gente ficou por lá mesmo, daí tinha chá, eles levam, né, tudo pra gente, chá, chocolate quente, bebida quente, né. O céu já estava bem limpo, já dava pra ver realmente, assim, dava pra ver muita estrela, dava pra ver que o céu e as condições estavam boas, mas não era, assim, aquela coisa "uau". Aí eu pensei, tipo: "Ah, se for pra ver alguma coisa tem que ser agora, porque agora que tá limpo o céu, né". Então daí começou a aparecer, assim, foi aparecendo, assim, como se fosse um arco, e já dava pra ver que era um pouco mais verde do que uma nuvem normal. Mas, assim, também não era aquela coisa assim: "Nossa, é o Hulk lá saindo do céu", sabe. Era uma coisa, tipo, esverdeado. É isso. Isso foi mudando, porque a aurora ela vai mudando, assim como as nuvens também. Então era um arco, daí depois foi virando do arco, foi virando, assim, uns riscos e tal. Enfim, foi mudando. Você mal via. Uma hora você estava vendo o arco, aí passava um tempo, de repente ia se movimentando um pouco, assim, daí ficava um risco, mas assim, super leve e tal. Como eu falei, era um pouquinho esverdeado, mas nas fotos era bem mais verde. Já pensei: "Ah, bom, a aurora basicamente é uma ilusão, tipo, você vê uma coisa de um jeito, nas fotos é outra, né".
E, enfim, assim, pra falar a verdade, eu não tinha pesquisado tanto sobre a aurora. Então eu não sabia direito, eu via as fotos na internet e eu achava, tipo, realmente que você via tudo aquilo na vida real. E, sendo sincera, não é exatamente assim sempre. Fui entendendo lá na hora e tal como é que era. Aquela coisa, né, de expectativa realidade, a Instagram versus realidade, né. Eu perguntei pra ele, né: "Mas tá, isso que a gente tá vendo é aurora mesmo? Isso mesmo? Tipo, é uma aurora normal? É uma aurora boa? O que é? Pra eu entender, assim". Daí ele falou: "Ó, essa já é uma aurora normal, é uma aurora boa. Existem mais fracas e mais fortes e, enfim, mas assim, já é uma atividade boa que vocês estão vendo, porque dá pra ver, a olho nu, né, e tudo mais, e na foto tá bem verde", né. Então daí eu fiquei: "Ai, então tá, então a gente viu a aurora". E aí a gente tirou umas fotos lá com o guia. Nesse tour, as fotos você tinha que pagar a mais, mas a gente falou: "Vamos tirar com o guia", porque as fotos dele, né, estão ficando boas. E aí, beleza, a gente tirou lá várias fotos com o guia e tal, e foi esse o tour, a gente foi embora. E aí a gente ficou nessa, sabe, porque, bom, como eu falei, eu não tinha lido muito, então eu tinha uma expectativa de que eu ia ver muito mais a olho nu e tudo mais, mas eu pensei: "Poxa, me informei mal, né, então assim, é isso, tá tudo certo, se é isso a aurora, se o guia falou que era uma aurora boa, então é isso, então tá tudo certo, e vou lidar aí com a minha expectativa, né". Só que a gente ficou meio assim e tal, e a gente só tinha reservado esse tour, mas a gente ainda tinha mais 2 noites lá na cidade. E aí a gente começou a pensar: "Bom, será que a gente fica só com esse tour, ou será que a gente vai fazer mais um?". Porque, enfim, assim, não foi aquela coisa. E daí, o que que aconteceu? O guia falou: "Amanhã eu mando as fotos pra vocês". E aí ele mandou as fotos pra gente, mandou a pasta de fotos, e estava lá todas as fotos do nosso grupo, e as nossas fotos não estavam dentro. O guia simplesmente perdeu as nossas fotos. A gente mandou e-mail pra eles falaram: "Ó, nossa câmera deu problema, as fotos não estão aqui e a gente não tem fotos de vocês". Só que assim, no começo, lembra que eu falei que a gente estava lá no lago e lá estava bem fraquinho? Lá a gente fez uma foto e vou deixar aqui pra vocês as fotos. Mas, assim, não era nada do que eu imaginava. Então, assim, já estava meio decepcionada, não tinha foto do tour, e aí a gente começou a pensar: "Cara, será que a gente faz mais um e tal?". E assim, gente, é muito caro fazer um tour desse, é caro mesmo. Mesmo a gente morando aqui na Europa, ganhando em euro, a Noruega é um país muito caro, e pra fazer um tour assim é mais caro ainda. Então a gente realmente ficou pensando: "Vamos fazer ou não?", porque, né. Só que no mesmo tempo a gente falou: é a nossa provavelmente a única vez que a gente tá fazendo uma viagem dessa. Não é uma viagem que se faz todo ano, não é uma viagem, enfim, que, ai, quando que a gente vai pra lá de novo, né? Então a gente falou, vamos fazer mais um tour, né, só pra realmente, assim, ter uma outra experiência. E aí a gente reservou com outra agência, porque essa agência, poxa, o cara perdeu as nossas fotos e tudo, então a gente já ficou meio assim e resolveu, reservar com outra agência. E, gente, sério, foi a melhor decisão que a gente fez. Foi assim, agora, a partir de agora, porque esse vídeo até agora estava meio para baixo, né? Mas assim, a partir de agora, gente, aí sim valeu a pena todas as minhas expectativas, porque, primeiramente, a empresa já foi muito boa. A gente fez um tour com o dono da empresa mesmo. Então, assim, o cara, ele era muito motivado pra conseguir mostrar a Aurora pra gente, assim, é o business dele, né? Como ele ganha dinheiro mostrando a Aurora pras pessoas. Então, ele estava super motivado e tal. E, enfim, tinha muita experiência, né, por ser o dono, por trabalhar com isso há 30 anos já. Então, assim, a experiência com a empresa já num total foi muito boa, foi muito melhor. Mas ele falou assim: "Vocês fiquem tranquilos que eu vou levar vocês, a gente vai andar de carro até a gente conseguir ver a aurora". Esse tour, ele foi muito mais cansativo, porque, como eu falei, né, depende muito onde é que tá a aurora, como que tá o tempo e tal, e a gente precisou ir lá pra Finlândia, e demorou, assim, mais de 2 horas de carro até a gente chegar lá na Finlândia. E assim, esse guia também, como eu falei, né, cada tour é diferente. E esse guia, ele tirava as fotos de graça, então já estava incluso no tour. A gente parou num lugar, né, e aí começou meio fraquinho e tal, e aí eu já falei: "Vamos tirar foto". E daí a gente tirou essa foto aqui. Então ele vai tirando foto de cada pessoa e tal.
E aí, nessa dele tirando foto ali, as outras ficam esperando, né, ficam olhando para o céu e tal. E, assim, estava mais ou menos como no outro dia. Estava mais ou menos, assim, meio esverdeado, então a gente já estava naquela, tipo: "Ai, é isso, né, que a gente já viu ontem, nada muito diferente, nada muito especial, isso é a aurora, né". Então, assim, eu já estava mais tranquila também, que eu já sabia que não ia ser essa coisa maluca, né, na minha cabeça, porque pra mim, então, a aurora era aquilo que a gente viu ontem. Do nada, assim, começou mais movimentações. Então a gente estava tirando, assim, de um lado foto, porque só estava lá. Aí do nada começou do outro lado também. Daí a gente falou pro guia: "Ó, lá também tá começando". E aí foi tirando foto lá. Aí do nada, gente, pra cada lugar que a gente olhava, estava tendo um risco de aurora. Cada lado, assim, que a gente olhava no céu, tinha aurora. E aquela coisa, assim, meio esverdeada e tal. E aí começou a se intensificar. Então começou, assim, ó, ficar verde mesmo. E aí eu comecei a olhar aquilo, parecia como se alguém estivesse ligando uma lâmpada, sabe, assim, uma lâmpada verde lá no céu. E aí começou a intensificar, intensificar, e eu comecei a falar: "Gente, é verde, mas é verde mesmo, não é só uma nuvem, não é só acinzentado", sabe. E eu comecei: "É verde". E aí eu já comecei a ficar chocada, porque, tipo, eu não esperava mais, entendendo? Então, assim, eu fui pra Noruega achando que eu ia ver um negócio super verde, eu fiz um tour, eu totalmente perdi a minha expectativa de ver o verde, e aí eu fiz um segundo tour e eu comecei a ver verde, e aí eu fiquei: "É verde mesmo". E aí, enfim, começou assim, o céu fica todo meio esverdeado, aqueles riscos, assim, alguns mais verdes, outros menos, mas já dava pra entender. E aí nas fotos dele, gente, ele começou a tirar foto e começou a ficar, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. De repente, gente, eu não sei explicar pra vocês, sério, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. E eu falando agora aqui, eu já fico arrepiada. Mas de repente, assim, eu olhei bem pra cima, tipo, realmente, assim, pra cima, e bem no meio, assim, de onde a gente estava, começou a fazer isso aqui. Parecia que eram uns tentáculos, assim, só que todos esverdeados, sabe. E o céu fazia assim, parecia que ia pegar a gente. Eu não sei explicar, gente, é muito doido. Mexia, assim, pra cima, pra baixo, e aí movimentava, assim, em ondas, e era um negócio, assim, muito verde, tipo, eu realmente eu via com os meus olhos que era verde, em algumas partes era meio avermelhado. Eu olhava pra todos os lados e dançava, aquilo mexia. E aí, eu não sei explicar pra vocês, eu gritava, tipo, eu não gritava assim: "Ah!", mas eu ficava tipo: "Gente, é aurora, é isso mesmo, então isso é aurora", sabe, assim, eu ficava tipo e eu falava em português, a galera toda internacional ali não estava nem aí. "Tô chocada, eu tô chocada, eu tô chocada, gente, eu tô chocada". Porque, assim, no momento eu não estava a fim de pensar em inglês pra falar com as pessoas, aí eu falava em português mesmo. E o nosso guia, com 30 anos de experiência, ele gritava de emoção, e daí ele falou: "Gente, o que vocês estão vendo aqui acontece uma vez no ano, no máximo, é uma coisa muito rara, tá muito forte". Foi um negócio, assim, que foi tipo uma euforia, sabe. E eu contando isso aqui, eu fico eufórica de novo, porque foi totalmente inesperado, principalmente depois da minha, experiência que eu tive no outro dia, ainda menos, né, é uma coisa que realmente acontece raramente. Então, assim, gente, a gente teve tanta, tanta, tanta sorte, e foi sério, tanta sorte que a gente fez esse tour, que a gente fez nesse dia, que o nosso guia, se dedicou para levar a gente lá pra Finlândia, que era onde estava tendo, né, a atividade mais forte também e tudo mais. Então, assim, foi tudo sério, não dá pra descrever. Realmente a gente teve, assim, tanta, tanta sorte. Como eu falei, nas fotos sempre vai ser um pouco mais intenso do que a gente vê a olho nu, mas a gente realmente nesse último tour, a gente conseguiu ver o verde mesmo, a gente viu o vermelho mesmo, a gente viu a aurora dançando, e assim, não acabava. E tem uma outra coisa também, pelo céu tá claro, né, limpo, a gente viu tanta, 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 tanta estrela. Gente, eu nunca vi um céu tão estrelado na minha vida. Eu vi estrela cadente pela primeira vez na minha vida, e era muito doido, assim, porque você olhava, tipo, era aquela mistura de estrela com aurora, e, era uma coisa linda, 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 era uma paisagem no geral muito bonita, e é uma das coisas que eu acho que provavelmente eu nunca vou ver de novo, e realmente, assim, ficou, tipo, marcado, porque tudo foi incrível, sabe. Aí do nada também apareceu uma rena lá, o guia tirou foto da rena com a aurora, assim, ela ficou posando lá na foto e tal.
Meu, foi uma das experiências mais legais da minha vida. Então, o que eu posso dizer pra vocês é: Aurora é incrível, mas também pode ser que dê uma decepcionada, dependendo aí de como você vai ver ela. Então eu tive as 2 experiências. Eu queria compartilhar isso com vocês para contar, e falar, né, que realmente, assim, vai depender muito da sorte, vai depender muito do dia, das condições do tempo, mas se você conseguir ver a aurora mesmo, assim, é uma das experiências mais legais que você pode ter na vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tour que eu gostei, que a gente fez. O valor é mais ou menos entre 100 a 150 euros. No tour que a gente fez, as fotos estavam inclusas. Que mais que eu posso falar para vocês? O tour demora mais ou menos aí de 5 a 6 horas. Então, eles saem finalzinho ali da tarde e fica até 1 hora da manhã, mais ou menos. Bom, acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Obrigada por ficar aqui no vídeo, por ouvir a minha história. E deixa teu like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!